Hoje eu venho falar para vocês de uma, uma parte do nosso corpo fundamental para a nossa estrutura, que é pouco abordada, pouco falada nos exercícios, geralmente, né, de atuação, muito trabalhada na dança, mas às vezes trabalhada de uma forma um pouco estereotipada nas artes da cena, que é a nossa coluna, a nossa espinha dorsal. Pensar ela como um leme de energia para a nossa atuação. Muitas vezes a gente vê uma atuação mais assim, superficial, né? De vou fazer uma pessoa idosa, então vou ficar bem curvadinha, ou uma pessoa que se acha, então eu vou, né, botar o meu peito mais empinado. Mas não é sobre isso, não, assim. Pensar a coluna como, se a gente for pensar no hinduísmo, no yoga, que é a partir de uma base, uma energia vital, né, que é a Kundalini, que parte desde a região do sacro até, né, o ponto, no caso, vai até a cabeça, né, e além, né, mas pensar na nossa espinha dorsal, finalizando aqui na região do pescoço, e como que a consciência das energias que são transferidas de um ponto ao outro pode nos ajudar também a ter mais presença mesmo antes da palavra. Ativar determinados aspectos não só de posições, mas também musculares, enfim. E é muito interessante porque assim, o nosso ponto de equilíbrio, né, se a gente se a gente experimentar exercícios de equilíbrio com transferência de peso e tal, você já vai ver que a coluna ela se engaja um pouco diferente. Então, essa investigação da espinha dorsal, ela já traz um certo trabalho extra cotidiano. E aí tem diversas tradições teatrais que têm um trabalho de coluna que é bastante específica, como se fosse assim uma assinatura, né? Na Ópera de Pequim, por exemplo, né, os artistas chineses, a maioria deles, eles estão com a estrutura da coluna bastante tensionada para o alto. Mas no Teatro No, se você for verificar, existe uma pequena curva na parte superior assim da espinha dorsal e tem um encaixe de quadril na região pélvica dos atores do Teatro No que dá toda uma característica daquele andar e daquela presença ali, daquela estrutura. A gente tem algumas danças indianas onde a coluna ela é em formato de S, né? Você vai ver, como eu falei no vídeo passado, um exercício de oposição, né? É uma coluna que que ela tem um movimento de oposição. Quando a gente vai experimentando fazer exercícios da coluna, a gente vê nós como ocidentais o quanto nós somos travados, o quanto a gente guarda muito, a gente tem muita rigidez aqui, né? Para a medicina chinesa e outras também, aqui, né, toda essa parte do tórax, ela tá ligada às emoções, a gente costuma tensionar muito, então o trabalho com coluna, geralmente não somente é um trabalho que você percebe as suas limitações, mas que você vai destravando, como pode trazer também muitas sensações e muita sensibilidade. Tem também, né, no teatro de baile, por exemplo, a coluna dos dançarinos, eles não movem o quadril, só que eles têm adereços, né, adereços muito grandes que conforme eles vão mexendo a cabeça, aquilo dá toda uma composição de movimento muito interessante, né, um corpo mais rígido, né, fazendo o gestual, mas está aqui nessa parte superior, onde está todo o movimento ali daquela estrutura pulsante, né? Bom, eu acho que um exercício que é bastante interessante de aquecimento também e de desprendimento para fazer é ir explorando curvas da coluna. Coloca uma música e vai primeiro só uma curva mesmo, vai fazendo
trabalhei aqui, lembrando, né, que a cervical também, fui uma curva. Depois você trabalha com duas curvas. Então vou trabalhar com pescoço e tórax, vou trabalhar com quadril e tórax, vou trabalhar para frente, para trás. E aí tenta chegar a 3, que é mais difícil, mas que vai criando como se você fosse uma escultura, assim, né? E a partir desse acionamento da coluna, é possível depois ir investigando, né? Às vezes eu nunca fiz um vídeo sobre mímese, acho que eu fiz sobre mímese de imagem, né? Mas você pode trabalhar observando certos estilos, tipos, personagens. É interessante também quando você vai fazer um personagem histórico e aí você vê alguns vídeos ou algumas imagens, não somente visualizar a voz ou expressão facial, mas também como que é essa postura da coluna, né? Onde é que esse quadril está centralizado, onde é que esse dorso é um pouco mais para frente, é um pouco mais para trás, esse pescoço ele está projetado para frente, e aí você só vai conseguir fazer também uma mímese que tenha qualidade se você tiver um corpo que sustenta isso, né? É a mesma coisa quando você tem que ficar numa posição por muito tempo. Quanto mais você fica forte, aquela posição se torna confortável para você. A coluna é a mesma coisa. Quanto mais você ativa, quanto mais você também torna ela flexível, mais orgânico vai ser o seu movimento e a sua relação ali com aquele personagem. Então, quando você vai fazer a velhinha, não vai ser aquela velhinha genérica. Vai ser uma senhora que tem uma torção diferente na coluna, que não são todas iguais, e aí você vai escolher, selecionar qual é o ponto de equilíbrio de coluna, como é que você vai compor isso. Então é isso, trabalhem a coluna, gente. Acordem a coluna. Já faz bastante tempo que eu não tô com um trabalho novo e esses dias eu fui fazer, né, em casa. Eu falei, vou fazer aquele exercício da torção da coluna. Gente, socorro. É uma coisa que você precisa trabalhar constantemente. Estou muito travada. Mas é gostoso ao mesmo tempo também, porque vai ativando... vai desbloqueando essa passagem aí para essas possibilidades de energia, de equilíbrio e criativas, por que não dizer, né? Então é isso. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.